Bom dia, né? A proposta nossa para essa retomada das aulas seria trabalhar a Revolução de 1930, né? O golpe de Estado que colocou Getúlio Vargas no poder no Brasil. Mas eu acho importante nós trabalharmos antes do golpe em si, né, da tomada do poder em 1930, com o contexto brasileiro, as sementes que propiciaram a efetividade desse golpe. Então, nesse primeiro momento, nós queremos trabalhar a questão do movimento operário no Brasil, que é um movimento social que está ganhando bastante força a partir de 1917, após a Primeira Guerra Mundial, e que vai se transformar, através dos trabalhadores, num ator político muito forte. Então, só para contextualizar um pouco, né? Nessa década de 1910 até 1920, o número de operários no Brasil praticamente dobrou, né? Esses operários eram, em sua maioria, imigrantes italianos que vieram para o Brasil trabalhar nas fábricas, mas aqui é importante fazer uma ressalva que, ao contrário, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa Ocidental, essas fábricas no Brasil, elas se caracterizavam por um pequeno número de trabalhadores, então eram basicamente pequenas oficinas, né? 80% das indústrias, das empresas no Brasil empregavam no máximo 9 pessoas, ou seja, essa indústria no Brasil, que estava muito concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco aqui em Porto Alegre, ela era muito espalhada, né? Esses trabalhadores, em sua maioria, 50% da força de trabalho, ela era feminina, também muito constituída por crianças, ou seja, nós temos uns salários muito baixos, condições de trabalho muito insalubres, né? O salário de um mês de uma criança pagava, era equivalente a 2 horas de lazer de alguém de um burguês, de alguém da elite paulista, por exemplo. É importante notar que esse movimento, essa tentativa de organização desse movimento operário, ela vai ser sempre percebida tanto por parte do governo, né, dos órgãos de repressão, né, greves, mobilização, vão ser tratadas como uma questão de polícia, ou seja, vai haver uma repressão violenta sobre ela, mas tanto o governo quanto a mídia trabalham sempre com a ideia de que isso faz parte de um movimento estrangeiro, né, de ideias estrangeiras que vêm para o Brasil. Não à toa nós temos a lei Adolfo Gordo, que vai deportar qualquer tipo de agitador trabalhista, né? A maioria eram italianos, então quando eles entravam no movimento como anarquista, eles vão ser deportados. É importante tocar nesse ponto dessa visão de que esse movimento operário, ele é resultado dessas ideias trazidas pelos imigrantes italianos, que vai fazer com que o governo não tenha um olhar mais direcionado para o movimento operário, digamos, autóctone, né? Ou seja, próprio do Brasil, que é o caso que vai acontecer muito aqui em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também. Esse movimento operário, ele é resultado das condições insalubres, né, pelo qual viviam os operários brasileiros, né? Seja na questão do trabalho, né? As fábricas eram mal ventiladas, havia muita aglomeração, quanto na questão das moradias, né? Os trabalhadores eram obrigados a morar em cortiços, sem condições mínimas de privacidade, né? Só para quem não se lembra, né? No cortiço nós temos os banheiros públicos, começa a se formar esses bairros de operários, e a partir de 1917, né? Após a Primeira Guerra Mundial, quando a situação econômica no Brasil ela começa a entrar numa crise econômica, né? Lembrando que durante a Primeira Guerra Mundial houve um desenvolvimento da indústria no Brasil, uma indústria pequena, é claro, em substituição às importações, mas também trouxe consigo um aumento muito grande do custo de vida. Para se ter uma ideia, se nós pegarmos o ano de 1913 e equipararmos o índice de salário de preços como se fosse, digamos, o índice 100, em 1917, o índice do salário já teria caído para 86, enquanto o índice de preço subiu para 139. Ou seja,
mais que ideias anarquistas, a condição do movimento operário, ele se refletia muito na situação econômica e social vivida pelos trabalhadores. Mas onde que eu quero chegar com isso, né? Nós temos as leituras aqui que estão disponíveis acerca desse movimento grevista, mas em 1922 nós temos um acontecimento bastante importante, que é a fundação do Partido Comunista do Brasil, né? O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que vai surgir, romper com as ideias anarquistas e vai propor levar essa pauta trabalhista, né, a pauta do movimento dos trabalhadores, dentro do campo democrático. Então nós temos um partido político que vai disputar eleições, que vai demandar essa questão de leis sociais, né, de leis trabalhistas e, dentro do ponto de vista democrático, vai ser capitaneado por grande parte da intelectualidade brasileira, né? Então eu tenho um partido formado por trabalhadores, mas também ganhando muito respaldo dentro dos intelectuais, dentro daquela classe média mais preocupada com essas mobilizações sociais. Isso vai fazer com que esse partido ele represente mais do que uma ideia, né? A ideia de uma transformação dessa sociedade. Importante lembrar que nesse período nós não temos no Brasil partidos nacionais, né? O Partido Republicano ele se reproduz em cada estado. Então tem o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, Fluminense, o PRR aqui no Rio Grande do Sul, né? O Partido Republicano Rio-Grandense. Quer dizer, eu tenho um partido que se apresenta de forma diferente em cada estado, controlado por uma oligarquia. O PCB ele vai romper com isso. Afinal de contas, nós temos um partido nacional que vai se espalhar pelo país, mas tendo apenas uma única doutrina, né? Quer dizer, uma linha de raciocínio. É claro que ressalve que é uma linha vinculada a Moscou, né? As diretrizes dos partidos comunistas brasileiro, uruguaio, francês, todas elas advêm dessa Internacional Socialista, mas é importante que começa a se criar no Brasil uma mobilização política muito forte. Isso vai ser importante porque na Revolução de 1930, uma das primeiras necessidades de Getúlio Vargas é tentar cooptar esse movimento dos trabalhadores, que passa a ser agora liderado pelo Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, nós entramos na década de 20 com a questão social, com a questão operária, deixando de ser vista como uma questão de polícia, ou seja, não há mais espaço para essa violência, para essa repressão, e ela passa a ser discutida politicamente.